Tomar cuidado com a riqueza. Porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Tomar cuidado com a riqueza. Bom, então nós já temos o primeiro pronunciamento do nosso querido, excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, com relação ao presidente eleito, Joe Biden, tá? Na hora que acabar a saliva, tem que ter pólvora. É pra rir. Tem que bater um combinado, a gente terminar a pandemia, fazer um churrasco e ficar ouvindo esses vídeos aí, pra gente começar a dar risada. Eu acho que a gente tem que começar a fazer que nem nos Estados Unidos, cara. A gente tem que pegar e ignorar o que o presidente está falando. A gente simplesmente ignora que ele é o presidente e escolhe outro. Assim, sabe? A gente escolhe, a gente decide que vai ser o Rodrigo Maia, então que seja isso. Sabe? E acabou. Eu gosto do que ele está falando e do que está escrito embaixo, né? Retomada do turismo. E ele está lá falando umas groselhas sem noção. Sim, cara. Sim, exatamente. Cara, que baita percepção, exatamente. Eu acho que ele falou tanta besteira em tão poucas frases ali, né, cara? O Brasil, não sei o que, na diplomacia. Acho que ele não conhece a história da diplomacia do Brasil, né? Porque a gente sempre resolveu tudo com diplomacia desde o século XIX. Aí o cara, putz, cara, o que você vai dizer lá em casa, né? O que você vai dizer lá em casa? Ele falar em guerra, ou enfrentamento, conflito armado com os Estados Unidos, é um negócio tão engraçado, porque o orçamento dos Estados Unidos, do setor militar, dá umas quase 10 vezes mais do que todos os outros países com principais orçamentos militares do planeta Terra. Os Estados Unidos hoje, se tem uma coisa que eles são a única superpotência, é do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, o Bolsonaro é como se o Bolsonaro fosse uma formiga tentando brigar com o leão. Aí a formiga fica assim, eu quero morder você, o leão olha assim. Ele não tem o menor sentido do ponto de vista militar o discurso dele. Isso é só bravata. Agora, eu falei há algum tempo atrás, acho que teve uma live, que eu disse que ele ia fazer isso. E qual é a jogada dele? É ativar o sentimento nacionalista. É ativar essa ideia de que ele está defendendo o Brasil com um cara que é contra o Brasil, que vai realizar sanções contra o Brasil e tal. Quer dizer, ele está usando isso. Eu não levo o que ele está falando ao pé da letra. Para mim, esse tipo de coisa tem alvo. Isso daí quer ativar neoconservadores para o povo ficar... Ai, tá vendo? Bolsonaro está defendendo a gente contra o comunista do Biden, que de comunista não tem absolutamente nada. Eu já vou deixar o Bruno falar, que ele tá querendo puxar ali o assunto, ali faz o tempo, mas só para falar isso que você estava dizendo, né? Eu busquei aqui rapidamente. Qualquer coisa, galera, se tiver alguma correção, me falem, porque eu peguei aqui rapidamente. Mas o orçamento aqui dos Estados Unidos, tá? 611,2 bilhões, tá? De dólares. E o orçamento e o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, do Brasil é de 1,8 trilhão, ou seja, os Estados Unidos têm 1/3 do PIB investido só nesse orçamento militar. Se a gente entrar, eu só quero dizer o seguinte, tá? Eu não sou brasileiro não, tá? Meu país é o Rio Grande do Sul. Sabe o que chamou minha atenção nessa questão aí? Que Fala aí, André. O Bolsonaro colocou o Brasil agora numa condição muito semelhante, por exemplo, à da Venezuela. Um país com possibilidade de embargo, lá eles têm um embargo, né? Cuba também sofre esses embargos dos Estados Unidos. Primeiro, vamos dizer aqui que o Biden não assinou com embargos, ele não falou em embargos. Ele não falou em embargos, pelo menos eu não vi em nenhum momento ele falar em embargos. Aí, se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. Mas vamos tergiversar aqui dentro desse mundo das fantasias, onde o Bolsonaro falou em embargo. O Bolsonaro está levando o Brasil para uma possibilidade de embargo por parte dos Estados Unidos, e diante dessa possibilidade de embargo, ele está falando em guerra com os Estados Unidos, que é uma situação muito semelhante à da Venezuela, apenas nessa seara exclusivamente. Não estou comparando aqui o Bolsonaro ao Maduro, tá, gente? Antes que venham dizer que eu estou fazendo essa comparação. E isso mostra até o que o Ernesto Araújo teve que dizer, foi obrigado a dizer, o como nós nos tornamos
párias internacionais. Agora, diante da derrota iminente do Trump, né, eu quero até que recontem os votos para que eu possa comemorar a derrota dele pela segunda vez. Isso mostra como essa política de relações internacionais, comandada pelo Olavo de Carvalho, precisa ser dito, porque o Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, ele é um olavista declarado, além de ter usado uma expressão integralista no seu discurso de posse, como foram tomadas muitas decisões erradas com relação à nossa política de relações internacionais, que agora vão culminar num isolamento ainda maior do Brasil, que recentemente, numa reunião da ONU, votou junto com o Bahrein e essas outras repúblicas extremistas aí em relação ao direito reprodutivo das mulheres. E vamos sofrer com isso, porque a China vai retaliar a gente, agora os Estados Unidos também, o cara vai declarar guerra para os Estados Unidos. Qual o resultado positivo que ele espera disso? O único resultado positivo que ele pode esperar disso é endurecer ainda mais o núcleo duro e angariar alguns votos, possivelmente, para 2022, se bem que na última live ele já falou que talvez nem tente a reeleição. Nesse mesmo discurso aí, você depois pode recuperar, que ele falou que a vida dele está muito ruim, que ele não consegue sair na rua para tomar um caldo de cana. Se a vida está muito ruim, Bolsonaro, pede para sair, por favor. Aliás, tem isso aí, vai entrar mais um para a coleção dele, porque é aquela parada, existe crime de responsabilidade. Isso aí é ligado à questão, você indicar guerra a alguém. Primeiro, o Brasil, pela questão administrativa, o Brasil só pode declarar guerra a alguém com a autorização do legislativo. Existe um procedimento para isso. O presidente ele declara guerra, mas tem uma questão aí com necessariamente a autorização do legislativo. A questão do crime de responsabilidade, saberem, ela atinge em dois lados. Se ele não apagar o fogo, ele declara que vai enfrentar a guerra. Então, por um lado, se ele compra essa briga, se ele continua com isso, tomara que ele saia mesmo, mas é mais um para a coleção, e ele não cuidar da Amazônia, ele fazer a boiada passar e tudo mais, isso é uma improbidade administrativa. Isso entra na falha dele sobre isso. E lembrando, gente, a comissão da Câmara não detectou qualquer fraude ou ilícito no caso da Dilma. Então, assim, no caso da Dilma foi golpe, porque não houve comprovação. Agora, no caso do Bolsonaro, ele tem mais de 60 já colecionadas, a começar no primeiro dia de governo, quando ele tirou o COAF para livrar lá o lá que passa mal, né? O senador lá, enfim. Então, assim, é muito complicado isso.